Boa tarde, pessoal, diretamente aqui do canal Educação, transmitindo aqui a nossa aula ao vivo, né, para todo o Piauí. É uma satisfação enorme aqui no nosso curso técnico em secretariado, nossa disciplina de Direito Administrativo e Comercial. E a gente vai apresentar logo mais o roteiro de aula. A gente vai falar sobre os serviços públicos, né? O nosso tema de aula é serviços públicos, licitações e contratos administrativos. Mas a gente vai estar hoje frisando especificamente, né, nos serviços públicos. E a gente vai cumprimentar aí, abraçar os nossos alunos aí, todos os municípios, Colônia do Rugueia, Santa Filomena, São Julião e demais polos, né, que estão espalhados aí em todo o nosso Piauí. Então, um grande abraço a todos e a gente vai apresentar aqui o nosso roteiro de aula, pessoal. Então, a gente tem como objetivo do conhecimento, pessoal, os serviços públicos, licitações e contratos administrativos. A gente vai apresentar hoje a introdução aos serviços públicos, concessão e permissão dos serviços públicos, a natureza, os princípios e as possíveis modalidades, tá certo? Como objetivo de aula, professor, o que é que a gente tem? Discutir o serviço público como uma das atividades do Estado, de modo a diferenciar as atividades delegáveis e as indelegáveis aos particulares. E da teoria prática, a gente tem algumas questões para resolver ao longo da aula e a gente vai deixar algumas para que vocês possam resolver em casa, tá bom, pessoal? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente vai fazer uma breve introdução aos serviços públicos, mas antes a gente vai falar um pouquinho dessa relação, né, do serviço público e o domínio econômico. A nossa Constituição Federal de 88, ela estabelece uma divisão clara, né, entre esses dois setores de atuação, pessoal. Por isso que a gente vai falar, né, dessa possibilidade do domínio público, mas o nosso foco é tratar sobre os serviços públicos. E aí, como a Constituição ela faz essa divisão, né, dos setores de atuação, o domínio econômico ele vai estar configurado do artigo 170 a 174 e o serviço público do artigo 175 a 176. O domínio econômico, pessoal, ou ordem econômica, é o campo de atuação própria dos particulares, tendo como fundamentos, né, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. E a gente destaca aqui alguns princípios, né, da ordem econômica, está no artigo 170 da Constituição Federal, que é a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, né, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, né, inclusive mediante, né, o tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, né, e de seus processos de elaboração e prestação, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego, né, e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham, né, a sua sede e administração no país. Então, aqui seria uma ideia introdutória do que vem a ser ordem econômica. Mas o foco da nossa aula, pessoal, é exatamente o estudo, né, sobre os serviços públicos. A gente destaca aqui ainda que o Estado, né, ele atua no domínio no domínio econômico como agente normativo e regulador, essa exploração direta, né, da atividade econômica pelo Estado, ressalvados casos previstos, né, na Constituição Federal, só será permitida, né, quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante, né, interesse coletivo. E aí, nessas hipóteses, pessoal, a atuação estatal na exploração direta da atividade econômica, ela ocorrerá por meio das empresas públicas, né, e sociedade de economia mistas. Então, a gente vai trazer agora o foco, né, para os serviços públicos. Já o campo do serviço público, pessoal, que é o foco do direcionamento de toda a nossa aula de hoje, é o próprio Estado e somente admitindo a prestação de serviços públicos por particulares quando houver, né, delegação estatal para ocorrer nas concessões, né, e permissões. Então, o serviço público, pessoal, como um todo, ele vai estar relacionado, ele é próprio do Estado, precisa a própria legislação direcionar, né, essa cobrança para que o Estado possa, assim, a partir da lei, né, a partir das diretrizes, princípios e regramentos do direito administrativo, ele possa agir, né, conforme o que está sendo estabelecido na lei. E aí, se o Estado em si não executar, né, não executar a sua titularidade de forma imediata, ele pode delegar. E aí vai ter as opções de delegação, né, seja por concessões ou permissões. Ao longo da aula, a gente vai apresentar, né, essas possibilidades de delegação, em que o Estado, né, na possibilidade, às vezes, de não abraçar todas as causas que venham a ser de interesse da sociedade, né,
ele delega para alguns órgãos, seja público ou privado, para que assim, pessoal, possa dar o dinamismo e dar a resposta que a sociedade espera. Tudo aquilo, né, que vem a se somar, né, em qualidade, seja para saúde, educação, segurança, lazer, como um todo, que a nossa sociedade está envolvida. Ao longo de alguns serviços públicos que a gente vai apresentar aqui ao longo da aula, a gente vai ter taxas, né, tarifas, tributos que vão ser taxas que vão ser cobradas, né, da sociedade, do cidadão, para que assim possa se manter esses serviços, né? Então a gente vai apresentar as possibilidades, exemplos reais, como taxa de iluminação pública, a taxa de contribuição de coleta de lixo, enfim. Então a gente vai ter uma infinidade de possibilidades a apresentar ao longo dessa aula e a gente vai estar discutindo, né? A gente vai estar aqui atento ao chat para que vocês possam colaborar e poder participar aqui com a gente, né, na hora de resolver as questões. As questões ela faz, né, esse fechamento do entendimento do nosso conteúdo. E o principal é que a gente vai estar entregando aqui com qualidade um conteúdo doutrinário, né, e indicativos de artigos para que vocês façam as leituras. É extremamente importante, pessoal. O direito administrativo, propriamente dito, ele não tem um código específico, né? Ele segue a Constituição e outras legislações que a gente fica trabalhando e indicando para vocês. E é interessante vocês terem acesso a essas legislações, né? Baixem um PDF para que vocês possam ler, dá para ler pelo celular, pelo notebook, enfim, por alguma tecnologia que vocês tenham acesso, e aí vocês conseguem fazer a leitura desses artigos, né, dessas leis que a gente fica indicando aqui ao longo da aula. Isso faz com que vocês tenham com qualidade uma disciplina, né, com total conhecimento e com as competências necessárias, né, para que vocês possam estarem atentos a tudo aquilo que venha a ser direcionado sobre o direito administrativo e comercial, mas prepara vocês, além do curso, né, de serem técnicos em secretariados, preparam vocês para possíveis concursos, né, processos seletivos do município de vocês, do estado, né, ou de outros estados, enfim. Então aproveitem bastante que a gente tem muito a contribuir com vocês, tá bom? Então dando sequência aqui ao nosso entendimento sobre serviços públicos, pessoal. A gente vai apresentar, pessoal, alguns conceitos, né, doutrinários, dentre os que estão aqui como conceito, né, de serviço público, a gente traz os principais teóricos dentro do entendimento, né, do direito administrativo. Então, a gente traz, primeiramente, o conceito de José dos Santos Carvalho Filho, é um grande teórico dentro da linhagem que trabalha o direito administrativo. Ele diz que serviço público é toda atividade prestada, né, pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sobre regime, né, de direito público, com vistas à satisfação, né, de necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Maria Silva Zanelli de Pietro, pessoal, ela diz o seguinte, que serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado, né, para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente, né, as necessidades coletivas sob o regime jurídico total ou parcialmente público, né? E a gente ainda tem um conceito de Eli Lopes Meireles, e ela diz que serviço público é todo aquele prestado, né, pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais para satisfazer as necessidades sociais, essenciais ou secundárias, né, da coletividade, ou simples conveniências, né, do Estado. E aqui, pessoal, a gente coloca o nosso conceito. Depois da leitura desses grandes teóricos, né, da parte administrativa, sobre serviço público, a gente traz que serviço público é toda atividade material ampliativa, definida pela lei e pela Constituição, como dever estatal, né, e consistente no oferecimento de utilidades e comodidades ensejadoras, né, de benefícios particularizados a cada usuário e sendo prestado pelo Estado ou por seus delegados, né, e submetida predominantemente aos princípios e regras do direito público. Então, aqui, para que a gente feche, pessoal, todo entendimento sobre serviço público, a gente tem o que destacar para vocês. O serviço público ele tem que estar definido, né, pela lei ou na Constituição.
ele tem como dever estatal, né, trazer os direcionamentos que venha a beneficiar, né, os particulares que estão inseridos numa coletividade, numa sociedade, no caso, a sociedade brasileira, né, que está constituída por todo o nosso país, representados pelas circunstâncias de atender o serviço público referentes ao que compete à União, ao que compete aos estados, ao que compete aos municípios, né, e também ao Distrito Federal, e trazer essa satisfação, mas também seguindo, pessoal, os princípios e as regras de direito público, né? Então, é extremamente importante a gente ter essa percepção, esse olhar, né, de o que é exatamente serviço público, e aí a partir do momento que a gente tem a compreensão desse serviço público, né, o que é exatamente, quando a gente apresentar os exemplos, os casos, vocês vão ter na rotina de vocês, na vivência de vocês, como pessoas dentro da sociedade, né, dentro dos municípios, conhecer serviços públicos que o município de vocês oferece, que o nosso estado do Piauí oferece, e como todo o Brasil, né? Então, acredito que o conceito, né, de serviço público ficou claro. A gente agora vai apresentar ele de forma detalhada, né, alguns pontos que são essenciais para o entendimento do serviço público. Então, a gente segue aqui que a gente vai apresentar isso agora, tá? Então, na análise desse conceito, pessoal, a gente identifica, né, alguns elementos capazes de apontar as características fundamentais do serviço público. Primeiramente, pessoal, é uma atividade material, significa que o serviço público era uma tarefa exercida no plano concreto, né, pelo Estado, e não simplesmente uma atividade normativa ou intelectual. Ela é, pessoal, de natureza ampliativa, então o serviço público é uma atuação ampliativa da esfera de interesse do particular, consistindo, né, no oferecimento de vantagens e comodidades aos usuários. Então, o serviço público, pessoal, ele é sempre uma prestação em favor do particular, né, e não contra o particular. A gente tem também, pessoal, que é prestada, né, diretamente pelo Estado ou pelos seus delegados. Então, o serviço público, como regra, ele é prestado diretamente pelo Estado. Se ele não tem essa possibilidade, ele vai delegar, né, seja a iniciativa pública ou privada, conforme as possibilidades que a gente vai apresentar para vocês logo mais, e esses órgãos que estão com essa delegação vão executar como se fosse o próprio Estado. Sob o regime de direito público, pessoal. Então, os serviços públicos, eles têm toda a sua disciplina normativa baseada nos princípios, né, e regras do direito administrativo. Então, é algo que é extremamente importante, né, a gente ter essa atenção, porque se o serviço público ele é uma ação direta do que vem a ser executada propriamente pelo Estado, né, prestada diretamente pelo Estado ou pelos seus delegados, ele tem que seguir todo o regime do direito público. E com vista, pessoal, à satisfação de necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. Então, como regra, a transformação, né, por vontade do legislador de uma atividade em serviço público, ela é baseada, né, na sua relevância social para aquele meio social que os cidadãos estão inseridos. É oportuno também, pessoal, a gente trazer aqui algumas explicações sobre a natureza material e ampliativa da prestação, né? E a gente traz aqui alguns detalhes ainda sobre o conceito de serviço público. Tem, por exemplo, a atuação definida, né, pela lei ou pela Constituição como dever estatal. Então, o único critério, pessoal, admitido pela doutrina moderna para a conceituação do serviço público é o critério formal, né? Esse critério formal, pessoal, está relacionado a ter que estar na lei, né? Tem que ter uma norma, seja na lei ou na Constituição, para que se direcione tudo aquilo que vem a ser o serviço público. Então, com base na qual a definição de quais atividades, né, serão serviço público vai repousar na simples vontade, né, do legislador, quando trouxer na lei, ou do Constituinte, na Constituição Federal de 88. A gente tem, pessoal, também atividade consistente no oferecimento de utilidades, né, e comodidades fruíveis individualmente pelo usuário. O que é isso, professor? O serviço público, pessoal, ele é uma atuação ampliativa, né, da esfera de interesse do particular, por meio do qual o Estado ele vem a disponibilizar, né, os benefícios passíveis de fruição individual por usuário, né? E aí a gente traz aqui, dentro dessa parte introdutória dos serviços públicos, a questão da titularidade do serviço público. Então, o serviço público, pessoal, ele, por definição, ele tem a titularidade, né, por pessoa jurídica de direito público.
E aí a gente observando, né, as repartições das competências que são determinadas, né, pela Constituição e pela legislação, a gente traz que o serviço público somente pode ser atribuído, né, à União, aos estados, ao Distrito Federal, né, aos municípios, territórios, às autarquias, né, às associações públicas ou às fundações públicas. Então, os instrumentos normativos, pessoal, de delegação de serviço público, como a permissão, né, eles transferem apenas a prestação temporária e nunca vai delegar a real titularidade do serviço público, que é do Estado. E aí, quando a gente frisa do Estado, pessoal, tá toda aquela esfera, né? A titularidade, ela é direcionada, né, para a pessoa jurídica de direito. Então, vai ser a União, o Estado, municípios, territórios, autarquias, associações públicas e fundações públicas. Esse tem a titularidade permanente. Temporária, a gente tem as permissionárias e as concessionárias, que vão, de forma delegada, né, pelo próprio Estado, dar essa possibilidade de executar essa prestação de serviço público. E aí a gente vai estar comentando isso lá na frente da nossa aula, quando a gente estiver apresentando as modalidades, né, de serviço público, tá bom? Então, vamos seguir aqui as informações. Mesmo no caso, pessoal, das pessoas jurídicas de direito privado, pertencentes à administração indireta, não há transferência, né, do serviço público em si. Então, as empresas públicas, pessoal, e a sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos, embora elas pertencentes ao Estado, elas nunca vão deter a titularidade do serviço, né, na medida em que titularizam somente a prestação do serviço público. E aí um grande exemplo, pessoal, da nossa realidade, né, em todo município tem um correio, né, exatamente, a gente tem a empresa de Correios e Telégrafos, que é a ECT. Então, ela é uma empresa pública federal de direito privado e ela não tem a titularidade do serviço postal, né? Titularizando somente a sua prestação. Isso porque o serviço postal ele é exatamente uma titularidade da União, né? Está no artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal de 88, tá bom? Aí a gente tem aqui, pessoal, os serviços públicos federais, estaduais, municipais e distritais. A nossa Constituição, pessoal, ela traz de forma taxativa o que vem a competir à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, o que vem a ser exatamente o serviço público como um todo. Então, é muito legal porque a gente encontra na nossa Constituição, fazendo a leitura dos artigos, dos incisos, todas essas observações, né? Então, a gente encontra todos os direcionamentos do que vem a ser a competência, né, de cada poder desse. Então, a gente vai apresentar, primeiramente, o que vem a ser a competência da União, né, e aí, em sequência, a gente apresenta o Estado, o município e Distrito Federal. Então, compete à União, pessoal. Está no artigo 21, do inciso 10 ao 12. Manter o serviço postal e correio aéreo nacional. Então, os Correios, ele executa, é delegado aos Correios a executar, mas a titularidade é da União. Explorar, pessoal, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, e seguindo os termos da lei. A União também vai competir, explorar direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora, de sons e de imagem. Explorar também, pessoal, direto ou mediante autorização, os serviços de instalação de energia elétrica e o aproveitamento energético, né, dos cursos de água em instalações com os estados, onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Também a exploração direto ou mediante autorização, né, concessão ou permissão da navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Então, a gente observa que existe várias possibilidades, né, do que compete à União. A gente coloca aqui, pessoal, o rol taxativo para que vocês conheçam, né, e possam perceber o quanto, nessa perspectiva do serviço público, que compete a cada poder. Então, vai competir também a União explorar, né, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre os portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham, né, os limites do Estado ou território. Também explorar, pessoal, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Depois vocês olhem, pessoal, até por curiosidade, o que vem a ser cada um desses. É muito interessante. Na própria geografia, vocês podem ter tido, né, essas observações, e aí cabe a curiosidade, né, vocês buscarem conhecer de forma mais aprofundada cada questão dessa. Muito legal.
compete também à União, pessoal, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e também explorar os serviços, né, e instalações nucleares de qualquer natureza. E aí agora chega ao que compete aos estados, né? Então compete ao estado, pessoal, explorar diretamente ou mediante concessão, né, os serviços locais de gás canalizado, e isso está no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vai competir os municípios, está no artigo 30 da Constituição Federal. Organizar e prestar, pessoal, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, né, de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Como também, pessoal, prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Então, os municípios, pessoal, eles vão ter toda essa possibilidade de prestar essa cooperação técnica e financeira, tanto da União e do Estado, nesse serviço de saúde, né, nos seus municípios, respectivamente. E aí vai caber, pessoal, ao Distrito Federal. E aí, se não ficou claro para vocês ainda esse direcionamento de como é o Distrito Federal, pessoal, o Distrito Federal, ele vai ter a competência tanto como se fosse agindo como Estado e como fosse agindo como município. Então, quando a gente tratar o Distrito Federal, especificamente, né, no nosso país, o Distrito Federal ele vai ter a competência de legislar questões que são relacionadas ao Estado, como também ao município, porque como se fosse uma junção dos dois, né? Ele é tanto Estado como tem as respectivas situações do município. Então, a gente apresentou para vocês até aqui o que compete, né, a questão de tratar sobre o serviço público da União, do Estado, do município e do Distrito Federal. Isso, pessoal, não é com o intuito que vocês decorem, é que vocês conheçam, né, e com aprofundado conhecimento, vocês vão conseguir identificar, né, com percepção, com razão, né, o que é cada coisa. Então, com a releitura desse material, depois da nossa aula aqui ao vivo, vocês conseguem, né, ler os slides, responder as questões e ter toda a satisfação do processo de aprendizagem de vocês, tá bom? Então, vamos seguir aqui a apresentação quanto a essas questões das competências, né? E aí também cabe a gente lembrar, pessoal, que existem serviços de titularidade comum entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, como a situação da saúde, da educação, da previdência social e da assistência social. E aí esses serviços, pessoal, eles ainda podemos chamar eles, né, de serviços sociais, que também podem ser prestados não por particulares mediante uma autorização estatal. Como é que isso acontece, professor? Então, digamos, no seu município não tem uma grande estrutura de hospitais, seja estaduais ou municipais, e aí aparece um hospital particular lá. Ele, nesse processo de parceria, né, ele vai buscar as tratativas para regulamentar isso, ele pode atender pelo SUS. Então, ele vai estar, né, executando uma atividade delegada do Estado e prestando essa assistência, né, à saúde daquele município, daquele estado. Então, a gente tem aí dentro dessa observação, né, que esses serviços sociais, que são chamados relacionados à saúde, educação, à previdência social e assistência, como forma, né, que o particular, ele mediante autorização estatal, ele possa vir a agir, né? E a gente tem esse exemplo muito importante que a gente consegue visualizar, né? Algumas clínicas particulares, não são todas, né? Porque precisa de uma regularização, precisa de uma autorização estatal para que ele possa atender pelo SUS. E aí, claro, essa empresa particular ela vai ter um retorno, né, do Estado como contrapartida, né, por cada atendimento que venha a acontecer das pessoas, né, por o uso do SUS, né? Então, é algo muito importante, né, e que a parceria particular, né, vem auxiliar nesse processo, tá bom? Então, vamos seguindo aqui a outras observações. Só serão considerados, pessoal, serviços públicos propriamente ditos quando prestado pelo Estado. E aí registre-se ainda o caso curioso, né, do serviço público de saneamento básico, está no artigo 21, pessoal, inciso 20 da Constituição, em que a titularidade, né, a Constituição ela não atribuiu expressamente a nenhuma das entidades federativas. Então, vai caber tanto à União, aos estados, municípios, né, essa execução, né, de tratar a questão do saneamento básico dentro da sua localidade.
O exercício dos serviços públicos, pessoal, ele pode ser delegado a entidades públicas ou privadas, né, ou por meio de concessão ou permissão, mantendo-se, né, a titularidade com o poder público, no caso, o Estado. E aí aqui, pessoal, a gente traz itens, né, para que a gente possa praticar. E aí a gente vai dar 1 minuto para que vocês possam responder. A gente contextualizou até aqui, né, a ideia do conceito, a questão mesmo de direcionamento a quem compete cada coisa. E aí vocês vão ter 1 minuto aí para identificar se esses itens são corretos ou errados, tá bom? Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham identificado aí os itens. Muito tranquilo, pessoal. São itens que a gente, lendo com calma, a gente consegue identificar as observações. Então, a gente tem aqui o item 1. A prestação de serviço público incumbe ao poder público na forma da lei e ocorre diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Então, esse item aqui está certo, pessoal. E aí esse outro item diz o seguinte: serviços públicos, como toda atividade material ampliativa, definido pela lei ou pela Constituição como dever estatal, até aqui está tudo tranquilo, consistente, né, no oferecimento de utilidades e comodidades ensejadora, né, dos benefícios particularizados a cada usuário, também está tranquilo. E aí vem, sendo prestado somente pelo Estado e submetido, né, predominantemente aos princípios e regras do direito público. Então, o erro, pessoal, está exatamente aqui, sendo prestado somente pelo Estado, né? Toda vez que tiver, pessoal, a informação, né, somente, só, nunca, a gente tem que ter essa atenção de checar, né? Não de imediato, mas abrir a atenção para verificar se não tem um erro ali naquela alternativa, tá bom? Então, vamos seguir aqui a nossa apresentação do conteúdo. Então, aqui a gente vai falar, pessoal, dos serviços notoriais e de registro. Aqui também é outra realidade que é muito próxima ao que vocês vivenciam. Nos serviços notoriais, quando a gente estiver destacando aqui, a gente vai estar falando dos cartórios, né? E aí cada município tem o seu cartório. O que é cartório, professor? Se eu não conhecer, se eu não estiver aqui lembrando, é onde você autentica, onde você tira a certidão de nascimento, aonde você registra imóvel. É no cartório, né, que presta esse serviço notorial e de registro, né, e que vai estar ali auxiliando a todos os municípios, né, auxiliando ao serviço público com esse tipo de atividade. Então, é extremamente importante a gente destacar os serviços notoriais e de registro, né? A gente vê, pessoal, que qualquer tipo de serviço público tem uma contrapartida, claro que vai ser minimizado, né? Então, se você vai registrar um imóvel, é um valor X, fazer um registro de nascimento é outro valor, se você vai fazer um divórcio, uma separação sem ser litigiosa, né? Mas que está ali tranquila entre as partes, você também consegue fazer através do cartório, né? Tem as tratativas, tem os meios a se executar. Você vai autenticar um documento, né? Vai reconhecer firma. Então, isso é tudo realizado, né, nos serviços notoriais e de registro.
Então, com toda certeza, vocês conhecem, né, esse tipo de serviço dentro da realidade do município de vocês. Isso facilita bastante, né, a absorção do entendimento de cada conteúdo. Então, vamos apresentar aqui um pouquinho para vocês o que vem a ser, né, esses serviços notoriais e de registro, tá bom? Então, vamos aqui, pessoal. Os serviços públicos notoriais e de registro são exercidos, né, em caráter privado por delegação do poder público. Isso tem autorização, pessoal, no artigo 236 da Constituição Federal. Tais serviços, pessoal, são os de organização técnica e administrativa, destinada a garantir a publicidade, a autenticidade, né, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Está no artigo 1º da Lei 8.935 de 94. A gente tem também, pessoal, o ingresso na atividade notorial e de registro, ela depende de concurso público, né, de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, né, sem a abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Né, e isso também está na continuação do artigo 236, sendo no parágrafo 3º da Constituição Federal. E aí a gente apresenta aqui, pessoal, as possibilidades, né? Os titulares de serviços notoriais e de registro, eles compreendem os tabeliões de notas, os tabeliões e oficiais de registro de contratos marítimos, os tabeliões de processo, de protestos de títulos, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e civil, né, de pessoas jurídicas. A gente também tem, pessoal, oficiais de registro civil de pessoas naturais e de interdições, né, ou tutelas, aqui no caso, certidão de nascimento, né, um exemplo, e oficiais de registro de distribuição, né, e isso está no artigo 5º da Lei 8.935 de 94. São requisitos, pessoal, exatamente para ingressar nas funções notoriais e registrárias, né. Então, a gente tem que a pessoa tem que passar pelo concurso público, né, de provas e títulos, tem que ter a nacionalidade brasileira, a capacidade civil, né, que a gente adquire a partir dos 18 anos, quitação, pessoal, das obrigações eleitorais e militares, e aqui é uma atenção, até para um processo de amadurecimento, né, às vezes as pessoas, por pensar que acha que não é importante, né, a questão do votar, aqui a gente tem, né, a situação de ter que comprovar, né, que a gente passou pelo processo eleitoral, né? A gente vai entregar aqui nessa comprovação, pessoal, o nosso título e os comprovantezinhos de votação ou a justificativa do voto. Então, aqui você tem, né, essa real observação. Da mesma forma, pessoal, a questão militar, né? No caso, o homem do sexo masculino vai ter que apresentar a quitação do serviço militar, o reservista, né? Que ele foi dispensado de estar ali no Exército. Aí a gente vai ter também a questão do diploma bacharel em Direito e a verificação, né, da conduta condigna para o exercício da profissão. Então vai ser uma verificação, são todos esses itens, né, que tem que ser observados para que a gente possa ocupar, né, essa função notoriais e registrais. Vamos seguindo aqui, pessoal. Quanto à responsabilidade, né, pelos atos notoriais, o artigo 22, pessoal, e a gente destaca aqui a responsabilidade. O artigo 22 da Lei 8.935, ela aduz que os notários, né, e os registradores respondem pelos danos causados a terceiro. Então, aqui a gente destaca, né, que ele responde pelos danos causados a terceiro, tanto culposamente, né, quando ele não tem a intenção de gerenciar a situação, mas gerou esse dano, ou com dolo, né, quando ele tem realmente a intenção, seja pessoalmente ou pelos seus substitutos, né. E isso, pessoal, foi confirmado, né, pelo plenário do STF, que em fevereiro de 2019, ele aprovou a seguinte situação. O Estado ele responde objetivamente pelos atos dos tabeliões registradores, né, oficiais, que no exercício de suas funções venham causar danos a terceiros. E assentado, né, o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Então, aqui, pessoal, os notoriais e registradores eles vão responder pelos danos causados, né, a terceiros. E aí, claro, a pessoa ela pode entrar com ação contra o Estado, né, porque ele que tem a titularidade desse serviço, né, de serviço público, mas vai caber também ao Estado entrar, né, com esse processo de regresso contra esse tabelião que deu causa, né, ou com dolo ou com culpa,
sob pena também da improbidade administrativa. O valor, pessoal, dos emolumentos cobrados, né, como remuneração pelos serviços prestados ao usuário, né, ela tem natureza jurídica de taxa de serviço. Então, todas aquelas taxas, você vai autenticar um documento, ela tem essa natureza jurídica de taxa de serviço. Vai reconhecer firma também, registro de imóvel, uma certidão de nascimento. Tudo vai ser taxa de serviço público, tá, pessoal? E já o percentual que venha a ser repassado ao tribunal fiscalizador, ela vai ter natureza de taxa de polícia. Então, vai ter essas duas observações, né? O valor, pessoal, cobrado, ele vai ser distribuído, né? Dentro do que é buscado, né? Tirado ali de cada atividade que você venha buscar. Se você vai fazer um registro de imóvel, vai ter o valor que vai ser designado como taxa de serviço público, né? E o percentual que vai passar para o tribunal, ele vai ter natureza de taxa de polícia. Então, só para que a gente tenha essa atenção, né? E aí a gente destaca aqui, pessoal, a questão que foi bastante conflitante, né? Dentro do processo de inserção, né? E aqui a gente está falando do Uber, né? Propriamente dito, e de outros aplicativos que não estão, que estão inseridos dentro da nossa sociedade, né? E que venham a impactar nesse processo, tá bom? E aí, pessoal, o que é que acontece? O Uber, como outros aplicativos, como o 99 e outros que vêm a ter em outros municípios ou em outros estados, ele vem auxiliar nessa prestação de serviço público. Ele vem a colaborar, né, vem somar nessa prestação de serviço público. Teve todo um movimento, né, principalmente dos taxistas, né, que não queria que fosse aceito, mas aí coube aos municípios, né, de todos os seus estados a fazer o direcionamento para regulamentar essa ação, né, de prestação de serviço. Isso, pessoal, vem muito direcionado ao entendimento da evolução da sociedade, né? O Estado ele não consegue manter e arcar com todas essas possibilidades de direcionamento, né? De atendimento que a coletividade necessita. E aí o transporte público, né, também ele não vem a ser o suficiente. Então já existia a regularização dos táxis e aí vem, né, a possibilidade do Uber, 99 e outros aplicativos com essa transformação social, né, e digital, tecnológica, que vem a somar, né, e trazer um auxílio ao Estado, né, com a prestação de um serviço, né, que venha a ser realizado por uma empresa privada, né, mas que presta um serviço público. Então, hoje a gente já tem a tranquilidade, né, no nosso município de Teresina, em demais municípios do estado que tem esse tipo de serviço, ou de outros aplicativos, né, e funciona como essa possibilidade de serviço público sendo executado, né, pela empresa privada. Então, é muito legal porque a gente tem um exemplo real, né, do nosso dia a dia e às vezes a gente nem tem essa atenção, essa observação como um todo. Então, o que é que a gente vai mostrar aqui para vocês, pessoal? O Uber, a Cabify e demais aplicativos de transporte privado, elas vêm a funcionar, né, dentro dessa perspectiva, através de regulamentação dos municípios, e o que é que a gente tem aqui a tratar? O transporte coletivo, pessoal, como serviço público municipal, ele vem sofrendo, né, importante mudança quanto à forma de prestação. Isso porque se popularizou, né, o uso de aplicativos utilizados que conectam, né, os passageiros aos motoristas privados, e a gente destacou a Uber, a Cabify, a 99 e outros, impondo a necessidade, né, de uma nova regulamentação sobre o serviço público municipal, né, do transporte coletivo. Nessa linha, pessoal, a Lei 12.587 de 2012, que tem a Política Nacional, né, de Mobilidade Urbana, com a redação que foi dada, né, pela Lei 13.640 de 2018, passou a reconhecer o transporte remunerado privado individual de passageiro como o seguinte: o serviço remunerado de transporte de passageiro não aberto ao público para a realização, né, de viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente pelo usuário, né, previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, né? Então, aqui, pessoal, essas empresas, né, de transporte privado, ela vem a abrir, né, possibilidades de ter uma prestação de serviço público por essas empresas privadas. Tal norma, pessoal, abriu o caminho para que os municípios, né, e o Distrito Federal, que legisla também sobre questões municipais, por criar lei própria, né, e regularizar o funcionamento dos aplicativos como Uber, Cabify, 99 e outros, de modo a reduzir, né, os constantes conflitos
existente entre os motoristas privados e os taxistas, né, que foi o que aconteceu bastante. E aí teve a regulamentação no artigo 11A. Então tem, pessoal, compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual dos passageiros, previsto, né, no inciso 10 do artigo 4º da lei, né, no âmbito dos seus territórios. E aí aqui, pessoal, a gente tem os princípios, né, do serviço público. A gente vai fazer uma breve introdução antes de encerrar o nosso primeiro tempo de aula. Teve uma grande inovação, pessoal, dentro dessa perspectiva dos serviços públicos, com a Lei 14.015 de 2020. E aí a gente tem o seguinte, que a prestação de serviço público ela está submetida, né, à incidência de todos os princípios do direito administrativo. E aí, além desse, pessoal, vai ter diversos princípios específicos aplicáveis, né, exclusivamente à prestação do serviço público. E aí a gente vai deixar isso para o próximo tempo de aula. A gente vai fazer agora um breve resumão, né, de tudo aquilo que a gente viu até aqui, até para que a gente siga, né, com segurança no que a gente está explanando e apresentando para vocês. Então, na aula de hoje, a gente trouxe, né, toda a idealização, pessoal, do que vem a ser o serviço público. A gente apresentou todos os conceitos, né, todos os vieses do que vem a ser esse serviço público. A gente trouxe o nosso conceito. A gente traz que a titularidade do serviço público é exatamente do Estado, mas ele pode delegar, né, para permissionárias, para as concessionárias, para que execute esse serviço, mas, na verdade, ele não é a transferência, né, permanente dessa execução de titularidade. Ela é uma prestação de serviço temporária em nome do Estado, né, e aí a gente vai ter várias possibilidades dentro dessa idealização. Depois de apresentar o conceito propriamente dito, a gente trouxe, né, a quem competia exatamente a legislar, né, e tratar sobre o serviço público. Então, a gente apresentou o que competia à União, ao que competia aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, né, que vai competir a legislar matérias relacionadas ao Estado e ao município. E aí, depois desse entendimento, pessoal, do que compete a cada coisa, né, o que é exatamente que eles executam, a gente chega, né, a essa parte de mostrar a questão dos cartórios, né, a questão dos aplicativos, que é algo muito novo e que é importante, né, a gente estar tratando porque é um exemplo real e que trata essa questão do serviço público. E aí a gente vai dar uma pequena pausa, a gente já trouxe que a gente vai apresentar os princípios, né, a gente segue os princípios gerais, né, do direito administrativo, mas vai ter princípios específicos, né, direcionadores do entendimento do serviço público. Então, até daqui a pouquinho, pessoal, a gente retorna, aproveita para beber um pouquinho de água e aí a gente em 2, 3 minutinhos a gente está retornando, tá bom? Então, até já, pessoal.